A paz, queridos. Hoje é o nosso quinto devocional do discípulo e hoje nossa meditação vai estar em Mateus capítulo 7, versos 24 e 25, que diz assim: Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essa parábola que Jesus vai estar contando, ela fala exatamente sobre dois tipos de pessoas. As pessoas que edificam suas casas sobre a rocha e as pessoas que edificam sua casa sobre a areia. E Jesus vai comparar o homem que edifica a casa sobre a rocha como um homem prudente, mas o homem que edifica a casa sobre a areia como um homem insensato. E aqui fala que vieram chuvas, vieram ventos, vieram adversidades, vieram muitas coisas sobre a casa que estava na rocha. Estar na rocha não deixou que as dificuldades viessem, mas estar na rocha fez aquela casa ser inabalável. Não porque a casa em si era inabalável, porque a outra casa também foi construída, com certeza, com apreço, com desejo, com a intenção. A casa era a habitação do outro homem. Mas o que manteve a casa firme foi o seu alicerce na rocha. E o alicerce da outra casa não tinha sustentação. Quando vieram as águas, quando vieram as chuvas, o alicerce era frágil. O movimento, a água invadindo, tornou aquilo ali inseguro. E essa casa veio à destruição. E vai dizer aqui, se nós continuarmos a leitura, no verso 27, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, a casa na areia. E ela caiu, e foi grande a sua queda. A queda da casa na areia, ela é grande porque houve muito empenho na construção daquela casa. Mas não houve a sensatez de construir uma casa em um local seguro. Isso nos demonstra que o mal, as dificuldades, os problemas vêm para todos. O mesmo que veio para a casa sobre a rocha, veio sobre a casa na areia. A diferença foi em como essas casas passaram e o que aconteceu com essas casas após os problemas passarem. A casa sobre a rocha, ela pode ter até sofrido qualquer avaria, pode ter acontecido alguma coisa, mas ao correr para dentro daquela casa, ao saber que o fundamento daquela casa é muito forte, muito resistente, as pessoas que correm para dentro dessa casa, elas têm a segurança de saber que a sua casa está muito bem protegida. A palavra vai dizer que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa, a cidade, a cidadela, dependendo da versão. E nós podemos pegar outras parábolas de Jesus, dele falando que se o homem soubesse a hora em que o ladrão viria, ele montaria guarda para estar protegendo a sua casa. Nesse caso, ele está falando da sua própria vinda, de que ele voltará em um momento em que ninguém estiver esperando. Mas em todas essas analogias, Jesus, a analogia de Deus guardar a cidade, guardar a casa, em Salmos, nós encontramos todos esses quesitos de Deus se demonstrando como um guardião, de Deus se colocando como o protetor de Israel, o protetor da igreja, o protetor de seus filhos. Porque é muito comum nós acharmos, nós já falamos sobre o domínio, sobre o domínio da nossa vida, sobre nós queremos ter o controle sobre todas as coisas, e isso é comum ao ser humano. Nós remetemos novamente o caso de nós estarmos querendo ter o controle sobre todas as coisas
e com isso nós voltamos ao fato de que nós devemos depender de Deus em todas as coisas. Ter a nossa casa firmada na rocha, e aqui já falando abertamente, ter a nossa casa firmada em Deus, a nossa vida, a nossa casa. Por isso que o Espírito Santo, Deus fala assim, Senhor de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, habitaria em uma casa feita por mãos humanas. Eu falei assim, não, mas Ele habitaria em algo que Ele mesmo criou. Nós somos criaturas de Deus. E Jesus fala que ao Ele subir, Ele estaria enviando o Espírito Santo para vir sobre nós. E nós somos hoje templo vivo, habitação do Espírito Santo. Nós somos a casa. Só que a nossa casa, se não tiver o Espírito Santo de Deus, é uma casa na areia. É uma casa que está propensa a todos os tipos de males, e esses males podem destruir e fazer uma grande ruína sobre essa casa. Agora, quando a nossa casa, a nossa vida, o nosso templo, ele é habitado pelo Espírito Santo, esse templo ele é totalmente diferente. A nossa vida é totalmente diferente. Mais uma vez eu repito, ter o Espírito Santo na nossa vida não vai nos impedir de passar por dificuldades. Mas ter o Espírito Santo na nossa vida vai fazer toda a diferença em passar por todas as dificuldades. Jesus ele é muito bem claro, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus ele nos dá um alento de saber que o nosso Mestre, Ele mesmo, Jesus, venceu o mundo, venceu a morte, venceu o pecado, venceu todas as coisas. E Ele nos dá esse caminho. Se você quer me seguir, tome sua cruz e siga-me todos os dias. O seguir Jesus é seguir os seus passos em direção àquilo que Ele é, aquilo que é a verdade, que é o próprio Cristo. E falando sobre rocha, nós temos outra passagem também que Jesus, quando Jesus está conversando com os discípulos, e ele pergunta para os discípulos quem as pessoas estavam falando que ele era, e Pedro, através do Espírito Santo, recebe a revelação e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer que o que ele disse não foi revelação humana, mas foi revelação do Espírito. E ele diz para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E muitas pessoas debatem sobre isso, muitas pessoas acham que essa pedra, Jesus estava falando, ali ele coloca Pedro como o líder principal da igreja. Mas se nós pegarmos principalmente nos originais da palavra, ali no grego do qual foi escrito, Jesus utiliza dois tipos de palavras para pedra. Quando ele se refere a Pedro, ele fala Petros. E Petros quer dizer, Petros é uma derivação da palavra original da qual ele vai usar, que é Petra. Petros é uma pedrinha, um pedregulho, um cascalho. Agora Petra é uma montanha, é uma rocha inabalável, uma rocha imensa. E é exatamente sobre isso que ele está falando. Quando Jesus fala, ele está dizendo, eu falo assim, Petros, pedrinha, sobre esta pedra, sobre esta rocha inabalável que você acabou de dizer, eu edificarei a minha igreja. Porque Pedro, ele era um discípulo de Cristo, uma pedrinha, uma representação da pedra, da grandíssima rocha, da rocha inabalável que é Cristo. Esses somos nós. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos o reflexo da glória inimaginável do nosso Cristo em sua face adorada. Através do Espírito Santo nós somos conduzidos a sermos discípulos de Cristo nessa rocha, a sermos pedras inabaláveis, porque nós estamos firmados na rocha que é Cristo.
Nós somos os pequenos fragmentos, assim como Cristo é o corpo total e a igreja, ela é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça deste corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos as pedrinhas, mas Deus, Ele é o monte. Deus, Ele é a rocha inabalável da nossa vida, da nossa esperança, da nossa salvação, de todas as coisas que dependem da nossa fé. Cristo é o fundamento de tudo. Tudo se resume em Cristo, tudo se deriva de Cristo, tudo vai para Cristo. Todas as coisas, independente de serem boas ou ruins, elas se encontrarão com Cristo no final para receberem o seu julgamento. Mas a palavra, ela é muito bem clara. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A condição de sermos reconhecidos como filhos de Deus, como discípulos de Cristo, é se nessa vida nós somos seguidores, discípulos de Deus. Ser seguidor e discípulo de Deus significa estar com a vida totalmente firmada e depositada aos pés de Cristo, que é a nossa rocha inabalável. Amém, meu irmão? Qualquer coisa que você esteja passando, entrega sobre Deus, entrega sobre Cristo, confia que Ele é maior que todas as coisas. Vamos estar orando? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mais uma vez nos levanta, Senhor, e mais uma vez podemos estar aqui, Senhor, debruçados, Senhor, para estar falando, Senhor, sobre a Tua Palavra, para estarmos meditando, Senhor, nos Teus ensinamentos e verdadeiramente, Senhor, depositando as nossas vidas sobre Ti, que é a rocha inabalável. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais fortalecer a nossa fé em Ti, Senhor. Porque, Senhor, se não for por Ti, nós não conseguimos nada, Senhor. Se não for em Ti, Senhor, a nossa fé não estiver em Ti, Senhor, a nossa ruína, Senhor, será grande, Senhor. Mas que a nossa fé possa estar, Senhor, fundamentada em Ti. Porque Tu és o princípio, Tu és o fim, Tu és aquele, Senhor, que é capaz de todas as coisas. E a nossa fé está depositada em Ti, Cristo. Porque Tu és o Filho de Deus. Que o Senhor venha estar nos abençoando, nos conduzindo em todas as coisas, Pai. E nós depositamos a nossa vida em Tuas mãos. Depositamos nossos casamentos, os filhos, nossas casas, nossos empregos, nossas finanças, a nossa saúde, nossos trabalhos, nossos estudos. Tudo, Senhor, tudo que está em nossas mãos, Senhor, nós entendemos, Senhor, que nós somos mordomos, que nós recebemos de Ti, que nós tomamos conta de tudo aquilo que o Senhor nos entrega. Mas nos dê, Senhor, força, nos dê a segurança de sabermos que estamos firmados em Ti e o Senhor é o nosso protetor e o nosso guardador de todas as coisas. Vem estar nos abençoando, Pai, e nos dando um dia abençoado. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que você tenha, meu irmão, minha irmã, um dia abençoado, um domingo abençoado, que nós possamos estar hoje, se você tiver a condição, vá à igreja, vamos estar cultuando, e que você tenha vitória em saber de que a sua vida está alicerçada sobre Cristo. Seja um discípulo de Jesus por onde você estiver. Deus te abençoe.